Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e nós vamos dar início à terceira parte da aula de classificação de habilidades motoras. A ideia dessa terceira parte é realizar uma pequena revisão com uma classificação aplicada por meio de 7 exercícios. Então eu trouxe aqui 7 habilidades motoras e nós vamos realizar essa classificação. A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou mostrar a habilidade motora, os seus objetivos, a condição em que ela vai ser realizada e na sequência eu vou dar um tempo para que você possa pensar em qual dessas classificações você vai enquadrar a habilidade motora. Na sequência, eu abro já as respostas para que a gente possa ir analisando e eu já vou fazendo alguns comentários de situações que possam surgir alguma dúvida ou de algo um pouco mais complexo. Então vamos aos exercícios. A primeira habilidade motora é o saque no tênis, que é realizado numa condição em que a pessoa tem que sacar atingindo um cone que é colocado como alvo do outro lado da quadra. E a condição é uma sessão de treino, realizando várias séries de repetições. Então vamos às classificações convencionais. Então essa é uma habilidade em relação à acuidade motora, fina ou ampla. Essa é uma habilidade em relação aos aspectos temporais de organização da tarefa, discreta, cíclica ou seriada. Em relação à influência do ambiente, ela é aberta ou fechada? Em relação ao uso do feedback, ela é circuito fechado, feedback, ou circuito aberto, feed-forward? Em relação à importância relativa dos elementos, ela vai ser mais cognitiva, motora ou física? Então, tempo para que vocês possam responder. Essa é uma habilidade ampla, ela é uma habilidade discreta, ela vai ser uma habilidade fechada, nós não temos o ambiente influenciando a tarefa, e é uma habilidade de feed forward, nós temos um componente determinante que é justamente quando a pessoa tenta contactar a bolinha. Então, durante esse período, a gente não consegue estar utilizando o feedback para correção online. Professor, mas nas partes anteriores, quando joga a bolinha, eu não preciso ter o feedback desse lançamento da bolinha para realizar? Sim, nós fazemos uso. Mas como uma das partes entra esse componente em que você não consegue fazer correção, então nós vamos classificar essa habilidade motora como circuito aberto. Importância relativa dos elementos, ela vai ser mais cognitiva, motora ou física? Vai ser mais motora. Mas eu não preciso sacar forte, não preciso ter força e potência? Sim, precisa. Mas você vai ver que essa é uma habilidade que é muito técnica. Não adianta você for muito forte se você não for coordenado. A gente brinca assim, né, que é mais jeito, né, do que força, certo? Ou seja, mais técnica, é uma habilidade mais motora. Próxima classificação. Pela natureza do controle, ela é reflexa, rítmica ou voluntária. Pelo padrão de movimento fundamental, é locomotora, estabilizadora ou manipulativa. Número de unidades de movimento, maior ou menor? Qual o segmento corporal determinante? Membros inferiores, tronco ou membros superiores? Então, tempo para que vocês possam responder. Ela é voluntária, ela é uma tarefa de manipulação, quero lançar um objeto longe. A gente fala que é um menor número, você tem padrões muito repetidos de movimento, são poucos segmentos que vão ter uma ação determinante, e segmento corporal determinante, membro superior. Próxima classificação, natureza da restrição. Então, é uma habilidade com restrição temporal ou espacial. Dimensão da ação, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Complexidade, alta, moderada ou baixa? Tempo para que vocês possam responder. Respostas. Tem restrição temporal, porque tem um time para contactar a bolinha. Se eu for pensar numa análise de próprio padrão de movimento, aqui não tem como, eu tenho muita rotação, então vai cair para uma análise em 3D. Complexidade é uma tarefa considerada como complexidade moderada. Você não demora, não aprende muito rápido, não é muito simples, mas não é algo também extremamente complexo, que você vai demorar anos e anos para conseguir aprender. Próximo exercício, exercício 2. A habilidade motora vai ser uma cobrança de escanteio. O objetivo,
fazer uma assistência, né, um passe para o gol. Então você cobra o escanteio para que alguém cabeceie ou chute essa bola e ocasione no gol. Contexto, uma sessão de treino, realizando várias séries de repetições e todos os jogadores da defesa e ataque estão participando, tá? Então nós temos atacantes, defensores, o goleiro lá durante esse exercício. Classificação, pela acuidade motora, ela é fina ou ela é ampla? Aspectos temporais de organização da tarefa, ela é discreta, cíclica ou seriada? Influência do ambiente, aberto ou fechado? Uso de feedback, vai ser feedback ou feed-forward? Importância relativa dos elementos, ela vai ser cognitiva, motora ou física? Tempo para vocês. E nós já vamos para as respostas. Então, essa é uma habilidade ampla, ela é uma habilidade seriada. Por que seriada? Por que não discreta? Porque aqui ela vai ser composta tanto por uma corrida quanto pelo chute. A gente não vai estar colocando só como discreta, porque entram ações diferentes, não movimentos que compõem uma mesma ação. Influência do ambiente, aberto. Por que aberto? Você tem que pensar que há um timing para todos os defensores que estão correndo, se posicionando lá, e um instante que você vai chutar a bola. Então você tem que levar em consideração essa movimentação também. Uso do feedback. Feedback ou feed-forward? Aqui vai ser feed-forward porque ela tem esse componente bem do que está caracterizado na foto. A partir do instante em que ela começa a realizar a flexão de quadril e a extensão de joelho, nós vamos ter um momento em que ela não consegue fazer uso do feedback para corrigir ou frear esse movimento. Importância relativa dos elementos, ela é mais motor, apesar de ser um chute, né, de escanteio, demanda uma certa potência para realizar o alcance da bola até a área, mas a gente tem que entender que o chute é uma habilidade bem motora. Tá? Próxima classificação, natureza do controle, ela é mais reflexa, rítmica ou voluntária? Padrão do movimento, locomoção, estabilização, manipulação. Unidade de movimento, maior, menor. Segmento corporal, membros inferiores, tronco ou membro superior. Tempo para vocês. Respostas. Voluntário, de manipulação, menor número de unidades e segmento corporal, membros inferiores. Próxima classificação. Natureza da restrição, temporal ou espacial? Dimensão da ação, uni, bi ou tridimensional? Complexidade, alta, moderada ou baixa? Tempo para as respostas. Nosso gabarito. Restrição temporal, porque tem esse time com os atletas. Aqui também, se eu considerar todas as rotações, eu caio numa avaliação em 3D. Complexidade moderada. Nosso próximo exercício, habilidade motora, é o tiro de rifle. Então, o objetivo é acertar disco lançado ao alto antes que ele caia no chão. Contexto, uma competição realizando várias tentativas por rodada. Então, vamos às classificações iniciais. Quanto à acuidade motora, ela é fina ou ampla? Ela vai ser uma habilidade discreta, cíclica ou seriada? Aberta ou fechada? De feedback ou de feed-forward? Cognitiva, motora ou física? Tempo para vocês responderem. Nosso gabarito, então, habilidade ampla. Mas, professor, a questão do dedo no gatilho que aperta, sim, mas aqui a gente tem que pensar que a questão da precisão, que é o fator determinante, ele vai levar em consideração todos os grandes grupos musculares de todo o corpo. Todo o corpo participa da manutenção da postura para garantir essa precisão. Aspectos temporais de organização da tarefa, uma tarefa discreta. Influência do ambiente aberta. Por que aberta? Porque aqui a gente tem que pensar que esse disco ele está em movimento, ele é lançado ao alto, então depende de uma questão de timing ali para realizar esse tiro. Uso do feedback. Vamos considerar que é circuito aberto, porque no instante que você viu que o alvo entrou na sua mira, você começa a ter o movimento de pressionar o gatilho, esse movimento de pressionar o gatilho é extremamente rápido, é muito parecido com a lógica do chute.
Ainda que antes desse momento determinante você dependa muito do feedback para estar acompanhando a trajetória, como a classificação coloca apenas a questão de haver um instante de circuito aberto, então a gente vai classificar ela como feed forward também. E é uma habilidade mais motora. Na sequência, a próxima classificação, pela natureza do controle envolvido, ela é reflexa, rítmica ou voluntária, locomoção, estabilização, manipulação, número de unidades maior ou menor e segmento corporal determinante, membro inferior, tronco ou membro superior. Tempo para vocês responderem. Nosso gabarito, ela é voluntária, de manipulação, menor número de unidades e determinante membro superior. Ainda que troncos, outros membros também contribuam para a precisão, mas o que determina é membro superior. Próximas classificações, ela possui uma restrição temporal ou espacial, dimensão da ação uni, bi ou tridimensional, complexidade alta, moderada ou baixa. Nossa resposta é de restrição temporal, dimensão da ação bidimensional, a gente pode considerar a questão só de um plano, tanto para análise do atirador quanto do disco, e essa é uma tarefa de complexidade alta, você demanda de muito tempo de prática para conseguir realizar um tiro com o alvo em movimento. Nosso próximo exercício, a habilidade motora agora é o drible no basquetebol. O objetivo, driblar um adversário que tentará evitar que o atacante passe pela metade da quadra defensiva. Contexto, sessão de treino realizando várias séries de repetição. Acuidade motora, ela é fina ou ampla? Ela é uma habilidade discreta, cíclica ou seriada? É uma habilidade aberta ou fechada? Feedback ou feed forward? Habilidade mais cognitiva, motora ou física? Tempo para vocês. Nosso gabarito. Habilidade ampla. Aquela é uma habilidade seriada porque a gente vai ter várias combinações de ações sendo feitas. O ambiente ele é aberto, porque entra o adversário. Aqui a gente vai ter o uso do feedback, porque a todo tempo ele está utilizando esse feedback. A importância relativa dos elementos vão ser mais motores também do que físicos. Próxima classificação. Habilidade reflexa, rítmica ou voluntária. Locomoção, estabilização ou manipulação. Unidade de movimento maior ou menor. Segmento corporal, membro inferior, tronco ou membro superior. Tempo para vocês responderem. Então, ela vai ser voluntária, manipulação, maior número de unidades de movimento e membros superiores. Próximas classificações. Ela vai ser de restrição temporal ou espacial, dimensão da ação uni, bi ou tridimensional. Complexidade alta, moderada ou baixa. Tempo para vocês. Nosso gabarito. Restrição temporal, tanto por causa do adversário quanto do timing para o kick da bola. Dimensão da ação tridimensional, envolve muitas rotações, planos e eixos. E complexidade também mais alta. Próxima habilidade motora, nosso próximo exercício. A habilidade motora vai ser um saque-viagem no voleibol. Objetivo, realizar o saque-viagem no voleibol com maior potência e precisão possíveis para pontuar, realizar um ace, por exemplo. E o contexto, o jogo durante uma competição. Então, as classificações, ela é uma habilidade fina ou ampla, discreta, cíclica ou seriada. É uma habilidade aberta ou fechada. Uso do feedback ou uso do feed forward. Importância relativa dos elementos. Ela vai ser mais cognitiva, motora ou física. Tempo para vocês responderem. E o nosso gabarito
ela é uma habilidade ampla, ela é uma habilidade seriada, ela é uma habilidade aberta, porque é durante o jogo, é uma habilidade de feed forward, porque tem esse movimento rápido para contactar a bola, e é uma habilidade mais motora. Eu quero fazer duas ponderações aqui, uma em relação ao seriada, talvez alguns de vocês devem ter colocado como discreta, e às vezes até entre nós mesmo, da área do comportamento motor, alguns professores não conseguem entrar em acordo em relação à classificação dessa habilidade motora e de algumas outras que parecem ser seriadas, por exemplo, o ataque no handebol ou a bandeja no basquetebol. Por que eu estou colocando ela como seriada? Para você realizar esse saque-viagem, você vai ter um certo padrão de movimento de lançamento da bola para cima. Então, eu considero todo esse padrão de movimento de lançamento da bola para cima como uma ação. Você vai ter uma corrida de aproximação, então é um outro padrão de movimento. Você vai ter o salto e a cortada da bola, que é um outro padrão de movimento, e a aterrissagem, que é um outro padrão de movimento. Então, se eu entender que são ações diferentes que compõem esse fundamento de saque no voleibol, eu vou classificar essa habilidade motora como seriada. Se eu entender, na verdade, que são movimentos que são feitos dentro da mesma ação, aí eu vou classificar essa habilidade motora como discreta. Por que eu defendo ela como seriada? Depois nós vamos estudar os métodos de ensino relacionados à prática segmentada, fragmentada, segmentada e simplificada, que são métodos analíticos e métodos globais, e vocês vão perceber que é possível realizar essa decomposição para métodos analíticos. Então, quando essa decomposição ela é feita por meio das ações, isso é um indicador que essa habilidade motora ela é seriada e não discreta. Então, esse é o argumento. E por que a influência do ambiente a gente vai considerar como aberta? No saque, a pessoa simplesmente não joga a bola para cima e bate. Bom, talvez você que está iniciando não tem tanta habilidade assim possa pensar dessa maneira. Mas, na verdade, os atletas eles vão olhando o jogo e, em função de rodízios, de movimentos prévios que acontecem na quadra defensora, no instante que o atleta, depois que o atleta toca a bola, é possível mudar a posição dos jogadores da defesa. Eles têm que respeitar uma posição de rodízio inicial, mas depois que a bola entra em jogo, em função do toque da mão na bola, os atletas, alguns mudam de posição. Então, em função disso, o ambiente ele se torna aberto. O atleta pode tentar fazer o uso dessa situação para tentar observar quem vai correr em qual direção e assim já ir mudando e pensando nas estratégias que ele vai utilizar para direcionar a bola. Por isso que ali eu coloquei com o ambiente aberto. Na sequência, próximas classificações. Então, pela natureza do controle, ele é um movimento reflexo, rítmico voluntário, habilidade de locomoção, estabilização, manipulação, maior número de unidades ou menor, segmento corporal, membros inferiores, tronco ou membro superior. Tempo para vocês pensarem um pouquinho. Nossa classificação: voluntário, de manipulação, maior número de unidades e membro superior é o que determina. Apesar de ter salto, corrida, muitas ações de membro inferior, mesmo do tronco durante o ataque com a bola, mas o que determina é membro superior. Nossa próxima classificação: restrição temporal espacial, unibiotridimensional, complexidade alta, moderada ou baixa. Tempo para vocês pensarem. Nosso gabarito. Restrição temporal, tem o timing para contactar a bola. Aqui tem muita rotação, então é mais fácil analisar, aliás, fica mais coerente analisar tridimensionalmente. E complexidade muito alta. Essa é uma habilidade que, mesmo alguns que já jogaram voleibol, poucos conseguem fazer bem. Por fim, último exercício nosso, habilidade motora defender um pênalti no futebol. Então, objetivo, o goleiro deverá saltar e defender a bola para evitar o gol. Contexto, jogo durante uma competição. Essa habilidade para o goleiro, fina ou ampla? Ela é discreta, cíclica ou seriada? Ela é aberta ou fechada? Feedback ou feed forward? Ela vai ser mais cognitiva, motora ou física? Tempo para vocês pensarem. Nosso gabarito.
Então, ela é uma habilidade mais ampla, ela é discreta, aberta, ela depende desse timing em que a bola vai vir. Feed forward, porque tem essa questão do salto, então uma vez que o goleiro saltou, ele não consegue mais voltar atrás. Ela é mais motora. Próxima classificação, ela é reflexa, rítmica ou voluntária, locomoção, estabilização, manipulação, maior número ou menor número de movimentos e segmentos determinantes, inferior, superior ou tronco. Tempo para vocês pensarem. Nossas respostas: voluntária, de manipulação, menor número de unidades e membros superiores. Próxima classificação: natureza da restrição, temporal ou espacial? Dimensão da ação, uni, bi ou tridimensional? Complexidade, alta, moderada ou baixa? Tempo para vocês pensarem. Vamos ao nosso gabarito. Então, ela é uma tarefa de restrição temporal, porque tem um time para interceptar a bola. Dimensão da ação tridimensional. Complexidade moderada. Então, esses foram os exercícios que eu separei para hoje. Mas a ideia é que vocês possam pegar qualquer habilidade motora, aplicar essa mesma lógica daquilo que a gente vivenciou na primeira e na segunda parte da aula de classificação de habilidades motoras e tentar entender e colocar em prática essas classificações. Então, o que nós vimos hoje? Fizemos uma pequena revisão, fizemos esse exercício de classificação com as duas propostas, a classificação mais convencional e a classificação alternativa. Eu espero que esse conteúdo possa ter auxiliado você de alguma maneira, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. O vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. Um abraço, até mais, que Deus te abençoe.